Fala galera do YouTube. É o seguinte, galera, talvez não dê para me operar todos os dias, porém eu vou tentar fazer pelo menos estudo de mercado, né, para mostrar para vocês aqui mais ou menos como é meu racional e o que pode acontecer no próximo pregão, né? Já que tudo aqui é especulação, né, e a gente trabalha com probabilidade. Então, assim, vou fazer a leitura, né, do que pode acontecer amanhã, né, dia 30. E também uma coisa interessante, né, no vídeo anterior, deixa eu dar um zoom aqui, eu postei aqui uma operação ao vivo, né, com vocês. Então, assim, deixa eu abrir o Point to Fix. Eu mostrei aqui um operacional scalper, né? Então eu acabei fazendo uma compra aqui nessa região, certo? Mostrei para vocês, né, que o preço ele faz, né, movimentos, e esses movimentos eles são divididos basicamente em 100% e 50%. A setinha, né, que eu dividi em 50%, como vocês podem ver, ela ainda está aqui, ó, e foi exatamente mais ou menos onde o preço brigou aí, ó. Então eu acabei realizando uma compra aqui, né, nessa região, e a minha saída foi aqui, né, na extremidade do retângulo, né, e o meu stop estava um pouco aqui abaixo, né, nessa região. Beleza? Então eu acabei fazendo aí uma operação de 330 pontos, 333 pontos, se não me engano, certo? Então, assim, a minha explicação logo cedo foi o preço ele começou a brigar, né, nessa região. Deixa eu até melhorar aqui um pouco para vocês. Então, assim, tirar um pouco o zoom aqui, ó. O preço ele acabou brigando aqui nessa região, né? Então, assim, como eu falei, né, ó, a gente tem um fundo aqui que, né, pode ter talvez um interesse comprador aqui no dia anterior. Então, assim, a gente abre com queda de venda, o preço começa a brigar, né, nessa faixa, nessa zona. Foi onde eu realizei minha compra, né? Ele deixa gatilho pra gente. Então chega na região onde eu cito no vídeo, né? Que são assim, que acontece? As zonas elas são defesas, né? São defesas ou ataque. Então, por exemplo, essa zona de suporte aqui foi uma zona de defesa, né? Onde houve uma certa agressão dos compradores. E quando isso acontece, o preço ele busca que ponto, né, do gráfico? Ora, ele vai buscar regiões de briga. E as regiões, quais são as regiões aqui onde o preço poderia vir buscar caso ele segurasse nessa região, né? São topos anteriores, ó. Então ele começa a brigar por aqui, né? Também falo no vídeo, né? Assim, a tentativa aqui era de tentar buscar topo de dias anteriores, né? Ele até tentou aqui, ó, como vocês podem ver, deixaram pavis aqui, né? Então, assim, ele não conseguiu chegar de fato na região, porque a defesa foi muito grande, né, aqui por parte dos vendedores. E quando ele volta, onde ele segura? Na mesma região onde ele já havia tentado ali fazer um rompimento. Então, assim, ele deixa candles aqui, né, vendedores aqui expressivos, né? Deixa inclusive um candle gatilho de venda, onde aqui no meu operacional eu esperaria um retorno. Qual seria esse retorno, por exemplo, mais conservador para mim entrar nessa operação, né? Ó, o preço vem, ele acumula aqui, certo? Então a gente tem aqui esses topinhos, ele rompe, começa a pisar aqui nessa zona, perde. Então ele acaba tentando voltar, não consegue, perde fundo, certo?
Então, em uma maneira aí mais conservadora, a gente esperaria um reteste aqui, né? O que não aconteceu, o preço simplesmente desabou, certo? Então lá no vídeo anterior, o que eu digo? Ó, se o mercado perder essa região aqui, quais são os pontos de parada? São as próximas regiões. Então olha só, onde primeiramente ele para. A região que eu já havia marcado. É só você conferir o vídeo anterior. Inclusive ele deixa o candle comprador aqui, onde pessoas entraram na compra aqui, ó. Certo? Assim, muitos iniciantes eles caem nessa pegadinha. Por quê? O que ele não entende? Como eu digo, é preciso analisar candle a candle para entender o que o mercado quer fazer, ou pelo menos você ter maior probabilidade de acertar, né? Porque você vai especular, não tem como adivinhar o que vai acontecer. Mas, por exemplo, essa compra aqui, ela é errada. Olha, se você está acompanhando o pregão desde o início, eu diria que sim, né? Porque ele brigou nessa faixa aqui em cima, não foi fácil perder, então já houve, né, um posicionamento aqui, ó. Já houve um posicionamento aqui de venda. Então aqui embaixo, se ele deixa para mim gatilhos de compra, cara, é muito arriscado. É muito arriscado. Aqui o que eu vou buscar operar nessa condição aqui? Continuidade. É continuidade que eu vou buscar, porque em tese o preço ele já decidiu mais ou menos para onde ele quer ir. Ele quer descer, ele não quer subir. Porque se ele quisesse subir de fato aqui, ó, ele teria segurado nessa região, né, e teria vindo aqui, ó, testar, né, essas máximas aqui, ó, testar para quem sabe, né, fazer aí um possível rompimento, né, para ir buscar novas regiões aqui, que inclusive eu já tinha deixado marcado, né. Nós temos essa e essa aqui, o que não aconteceu. Então assim, teve muita gente estopada aqui, ó, muita gente estopada aqui, né, tanto que o candle na sequência, ó, foi um candle para dizer, ó, tu tá errado. Onde o preço para? Coincidentemente aqui, né? E aqui eu falo coincidentemente, mas não é uma coincidência. Olha lá, ele não para à toa aqui, né? Então a gente tem uma região aqui de defesa, né? Ela está sendo defendida desde o dia 25 lá, ó. Há uma defesa aqui, certo? Então nada mais lógico do que entrar comprado aqui, simples assim, certo? Então o que acontece? O preço segura lá, né? Ele acaba no meio do caminho aqui, ó. Ele pisa aqui, certo? Ele vai fazendo as correções naturais, ó. Só correção saudável, certo? Olha só onde ele acaba deixando um candle vendedor aqui, ó, exatamente nessa região, né? Esse candle não está aqui à toa. E se eu der continuidade para essa região, olha só, olha o que a gente tem aqui, né? Então assim, olha o rally dentro dessa região. Então o que acontece aqui, ó, o preço ele desce, ele rompe, né, esse fundo. Vou até melhorar aqui para vocês, tá? O que acontece aqui, ó, olha a coincidência, né? Olha a coincidência. O preço ele meio que rompe, né, esse fundo, né? Foi um rompimento que não foi tão fácil assim, né? Inclusive deu até compra aqui, né? Nego foi estopado aqui e ele para, né, coincidentemente aqui numa outra região que não é uma região qualquer. Já mostrei, ó, o que a gente tem aí, ó. Olha só, né? Não é uma região qualquer. Aqui tem interesse. Aqui tem interesse, ó. Ele não para numa região qualquer. Então faz todo sentido aqui a gente procurar compra, certo? Então aqui, ó, olha só,
ele segura na região que eu tracei, né? Vocês podem conferir no meu vídeo anterior, vai estar lá, não estou fazendo isso agora, já está lá, olha só. Olha só que coisa linda, cara. Então o preço ele vem, né, para buscar, né, ele briga aqui na região acima, né, como eu havia marcado, ó. Então uma vez que ele perde esse fundo, ele vai em busca de novos fundos, ó. Então ele deu uma parada aqui, né, deu uma estacionada aqui, rompeu para onde? No próximo fundo, na próxima região de compradores. E quando ele volta, ó, olha onde ele senta aqui, ó. Ele dá uma estacionada aqui, né, ele rompe, volta para testar. Ele volta para testar a região aqui, ó. E desse teste, ele segue o caminho dele. Então, assim, não é algo simples de se fazer, né? Mas às vezes pode parecer óbvio. Então, assim, eu não estou olhando fluxo, eu não estou olhando posição de player, nada. Eu estou olhando apenas para o candle. Sim, o candle, né? Aquele que por muitos é dito como algo idiota, sem sentido, né? Muitos dizem que quem lê apenas candle é retardado, por exemplo. Então é isso, né? Eu estou fazendo uma leitura retardada aqui, olhando apenas o movimento do preço, o comportamento, né? O que está acontecendo com o preço em determinadas regiões. Então, assim, o que eu posso esperar para amanhã, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. A gente pode observar. Eu vou colocar aqui um gráfico de 30 minutos para ficar melhor, né? Deixa eu ver aqui. Então, assim, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um gráfico bem feio, né? Um gráfico aqui de microacumulações aqui, ó. Ele chega aqui, dá uma acumulada, tenta repetir o movimento para cima, não consegue ficar, né? Aí volta, dá uma acumulada novamente, rompe com apetite a região de acumulação, volta, né, basicamente para testar a região, né, e ao que tudo indica aqui, né, nessa zona acumulada, é que ele pode querer voltar, né, para dentro dessa faixa aqui, ó. Deixa eu mudar a cor. Ele pode querer voltar para dentro dessa faixa de briga aqui, ó. Certo? Então, assim, há possibilidade? Sim. Como também existe a possibilidade de acontecer o quê? Dele pegar essa região aqui, ó. Esse cara aqui. Amanhã abrir por aqui e vir testar novas mínimas, né? O que está em jogo aqui é essa região, ó. Deixa eu trocar a cor. É aqui, ó. Então, fazendo aqui a projeção de múltiplos alvos, né? Aqui esse meu retângulo não está tão parecido, mas perdendo essa região, ó, é basicamente 50% desse movimento aqui, ó, para cá, tá? Então, se o preço abrir amanhã por aqui e ficar nessa briga, perder mínima, né, e vir retestar aqui, ele pode fazer isso. Então, eu vou ficar atento nessa região, né? Assim, a região mais delicada, vamos assim dizer, para a gente estar atento amanhã, é aqui, ó. Essa faixa aqui, no caso aqui é a marcação minha, tá? Depois vocês podem verificar aqui que faixa de preço é essa. Mas é aqui, ó. Aqui para mim é a região mais importante amanhã, caso, né, o preço tem abertura por aqui, ó.
Ele começa a abrir por aqui. Tá? Agora, se o preço abre em gap, por exemplo, abre por aqui, questão dessas zonas, aí já muda um pouco, né? Aí eu tenho que fazer uma análise aqui do que vai acontecer nessas faixas aqui, ó. Que aqui para mim são regiões, então eu tenho que ficar ligado assim, o que o preço vai fazer quando ele chegar aí? Pode deixar venda para mim? Pode. São regiões a serem rompidas. Então, dependendo de como se comportar lá, pode me dar uma venda ou uma compra, lógico, né? Mas o mais importante é saber onde esse cara pode me deixar uma entrada. E aqui, né, no que eu acredito, as entradas amanhã elas podem acontecer aqui, nessas minhas marcações, ó. Se o preço abrir, né, com apetite comprador, eu tenho que me ligar quando ele chegar por aqui, ó, nessas zonas aqui, ó. Certo? Se o preço abrir um pouco mais abaixo aqui, ó, e começar a querer brigar aqui, aí eu já começo a me ligar em possíveis vendas, né, se ele ficar por aqui. Porque assim, o preço vai dizer, ele vai dizer assim para ti, olha, eu tenho a intenção talvez de vir buscar esse fundo aqui, ó. E na leitura, né, dos candles a gente pode chegar à seguinte conclusão: cara, ele veio para romper e derreter, ou veio apenas para testar a região. Entendeu? Então assim, é por isso que eu digo assim, não tem diferença para mim entre ler candle e fluxo, certo? Não tem diferença nenhuma para mim. A diferença, lógico, existe diferença, né? Porque fluxo a gente vai estar olhando ali os lotes, né, que são movimentados naquela zona de preço, né? E no gráfico eu vou estar olhando para o candle, mas, por exemplo, digamos que eu vou citar novamente o exemplo do Bradesco, né? Digamos que o Bradesco passou a manhã toda comprando aqui, comprou, e comprou. Digamos que ele defendeu toda essa região aqui, terminou o dia comprado, por exemplo, certo? Se o preço chegar nessa região aqui, ó, e eu entender que nós temos rejeição, alguém está defendendo. E para quem lê fluxo, ele vai procurar quem? Ele vai procurar a posição do maior comprado do dia. E se esse maior comprado do dia for, por exemplo, eu vou citar o Bradesco porque, olha, é muito difícil a gente ver o Bradesco tomar ré, né? Para quem opera fluxo aí, né, gosta de estar usando aí o Times in Trades, o book de oferta, é muito difícil o Bradesco levar ré. Então, pô, se a gente vê Bradesco, por exemplo, montando parceria com o UBS, por exemplo, na ponta compradora aqui, meu amigo, você vai procurar entradas de compra. Você não vai estar procurando vendas, por exemplo, por mais que, apesar de que o preço comece aqui, por exemplo, ó, né, e comece a cair, corrige, e vai caindo. Aí você vê nessa brincadeira e o Bradesco comprando, aumentando a mão. Aí chega aqui, ele começa a saga dos pavês, ó. Só um exemplo, meu amigo. Aí também eu não vou dar o segredo, né? Mas é basicamente isso, tá? Não tem... Bom, é lógico que por trás dessa análise aqui tem horas, né, de leitura, horas vendo gráfico, mas de maneira simplória, cara, a gente compra fundo e vende topo. Não tem segredo. Não tem segredo. A gente compra fundo e vende topo, certo? Agora, é preciso você realizar essas operações com contexto e entender se naquela região ali realmente o candle está dizendo para ti, olha, aqui está existindo uma defesa, certo? Ou aqui, por exemplo, é uma pegadinha. A gente pode usar também como trap, por exemplo, né?
Então, assim, o preço vai dizer para a gente se realmente ali ele vai estacionar ou se realmente ele está indo ali para te enganar, né? Que são os falsos rompimentos, por exemplo, ou de fato os rompimentos com gatilhos de continuidade, certo? Nesse caso, assim, são duas maneiras que eu opero. Ou eu realmente detecto uma defesa numa região, né, e entro na posição, ou eu aguardo, né, uma segunda confirmação. Aí, por exemplo, como aconteceu hoje, né, o índice já veio rompendo direto, mas ele deixou um gatilho de continuidade aqui pra gente, certo? Teve comprador aqui? Sim. Mas para quem estava acompanhando o mercado desde cedo aqui, ó, nesse rompimento ele buscou a entrada na continuidade do movimento, porque ele está acompanhando o rally aqui, ó, desde a abertura do pregão. Então ele já tem mais ou menos ali a noção do sentimento do mercado, o que mais ou menos o mercado quer fazer. O mercado não quer ir para cima, então ele vai entrar na continuidade do movimento, entendeu? Então, assim, voltando aqui para o M5, amanhã, né, no dia 30, para mim o esperado é o seguinte, né, o preço ele pode abrir nessa região aqui, ó. Se ele segurar nessa região, ele pode dar compra para mim, certo? Se ele abrir um gap de alta, eu vou aguardar um posicionamento do preço nessas regiões aqui, ó. E vou aguardar possíveis gatilhos de venda, certo? Se ele romper isso daqui sem dar chance da gente anotar a placa, aí, meu amigo, vai dar a lógica. O que eu espero? Não tenho o que fazer, meu patrão. Não tenho o que fazer. Eu vou esperar isso aqui, ó. Vou esperar o teste na região e comprar na continuidade. Tem o que fazer. Beleza? Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. E amanhã eu vou tentar gravar aí o operacional, né, no pregão. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.